Hum. Segue o nosso canal. Nossa, velho. Você acreditou, né? Eu vou no ministério da Joana de Ângeles lá impetrar um requerimento. É que não vai não, que você vai passar vergonha. Ela vai chegar falando assim, que nem no filme do André Luiz, que ele vai pedir, né, clemência pro homem lá, e que o atendimento é aos pares. A gente pode pedir, Dani, atendimento aos pares. Eu e você, eu quero ver a gente, os dois tomar esporro. Aí ele vai, o Emmanuel vai conversando com a tiazinha. E o que a senhora tem para oferecer, né? Como trabalho, para poder, como mérito, né? Aí eu falei assim, trabalho não tem muito, não. Eu não me adaptei com esse, eu não gostei desse. Vai lá impetrar alguma coisa que Joana perguntou assim, aqui, há quanto tempo você está estudando mesmo, meu filho? Quantos episódios você tem? Nós estamos no 32º episódio. Eu falei assim, sim! E todas as obras da série psicológica de Joana de Anjos, dividida em capítulos, são quantos episódios? Você me achar que 32º é alguma coisa? Meu filho, toma aqui os outros 20 livros e vai estudar, depois você volta para a gente conversar. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 32º episódio de Aprendizes de Joana, onde a gente está estudando aqui juntos Psicologia da Gratidão. E a gente já está no capítulo 8, não é isso, Daniel? Capítulo 8, hoje nós vamos estudar da página 168 até a 172. Olha só que loucura. E está acabando já o capítulo 8, gente. Nossa Senhora, estamos no segundo item, só tem mais um. Mas hoje nós vamos falar sobre a tradição e a perda do sentido existencial. Olha, apaixonada por essas apenas 4 páginazinhas. Apaixonada. Nossa, vocês têm que ler, gente. Vocês têm que ler. Ela vai falar, ela vem resgatando, é importante ler o capítulo todo, ela vai voltando novamente com essa coisa das heranças, dessa transmissão da cultura, do quanto a gente tem passado de geração em geração algumas coisas de forma a não questioná-las, e com isso repetindo, não é? Algumas, como é que eu posso falar, Dani? Algumas culturas, não, alguns hábitos. Hábitos. Isso, porque ela vai, inclusive, falar que nós precisamos criar hábitos saudáveis. Por quê? Porque a gente tem muito ainda perpetuado, sem questionar, coisas que diminuem o indivíduo, coisas que representam uma total desvalorização, às vezes, em relação à diferença de gênero, né? Ou da condição social das pessoas, como se fosse natural. Você sabe que eu comecei a ler esse item desse capítulo, eu tive um misto, assim, né? Um misto de emoções, assim, né? E depois aos poucos, eu fui abrandando um pouco meus pensamentos, porque mexeu muito, de fato, comigo esse texto inicial, onde ela coloca de uma forma assim muito lúcida o que as tradições sem questionamento têm como impacto nas nossas vidas, né? Tem como impacto nas vidas das pessoas que moram ou que convivem conosco, ao nosso entorno, né? No nosso coletivo social. Então, existe esse treinamento no lar, inclusive, que ela trouxe aqui, né? Que é onde a gente pode auxiliar, né?
de uma forma bem racional, de poder lidar com as dificuldades que surgem, né, no nosso pequeno grupo social, que é a nossa família, Uhum. e aí sim, com esse treinamento no lar, nós, de alguma maneira, avançarmos para o nosso coletivo social, trazendo uma cultura que seja mais próxima do amor, mais próxima da Uhum. paciência, mais próxima do bom convívio, né? E aí me fez uma pergunta o livro, assim, né? Saíram as letras e fizeram uma pergunta, assim, como está o meu treinamento no lar? Como eu estou me adaptando? Como eu estou, de fato, pegando o que minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós, meus tataravós Sim. vieram de geração em geração? Porque se a gente parar para pensar lá em 1940, 1950, na época da Revolução Industrial, nós tínhamos que trabalhar 12, 15, 16 horas por dia, até que veio uma normativa, né, que hoje a gente chama das nossas leis aí do trabalho, e normatizou que um funcionário só pode trabalhar até 8 horas por dia, né, Uhum. que são 44 na semana, 220 no mês, um dia de descanso na semana, tantas horas extras por dia. Quer dizer, houve toda uma normativa e quem não cumpre é punido por uma multa, por uma revogação de um CNPJ e assim vai indo. Agora vamos trazer isso tudo para a nossa vida. Pois é. Trazendo para a nossa vida, Dani, uma coisa que me chamou muita atenção, e quando a gente lê Joana de Ângeles, quando a gente vai estudar Joana de Ângeles, é muito importante, em cada texto, em cada letra, a gente fazer a própria pergunta, né, do quanto isso mexe comigo, do quanto isso pode contribuir com a minha vida, o que isso faz sentido para o que eu estou vivendo. Quando ela vai falar, né, que o lar é um laboratório para a formação da personalidade, do caráter, dos sentimentos, a proposta da afeição recíproca entre os membros da família, né, contribui para o equilíbrio emocional de todos. Todos nós, né? Nós que estamos aqui, todo mundo que assiste, mesmo que alguém de repente não tenha acompanhado o Aprendiz de Joana, mas pegou esse vídeo hoje, né? Todo mundo, seja em que país, seja de que religião, seja de que nacionalidade, todos temos família, E né? esse é o verdadeiro exercício da tolerância, né? Como Joana de Ângeles traz para a Isso. gente aqui na página 170, né? Que reveste a amizade em predominando entre os familiares, Uhum. supera as antipatias, por acaso existentes, terminando por gerar um clima de respeito entre todos, cada qual a sua maneira de ser. Olha que poético isso, gente. Quantas vezes eu já me peguei não respeitando a individualidade do outro? Quantas vezes eu já olhei para o outro Uhum. e quis impor a minha vontade, porque o meu ego gritava por ser assim, por tem que ser assim, por sempre foi assim. Estou falando para você que esse episódio mexeu muito comigo, tá? Então, olha, e Joana vai falar, né, de tradições absurdas que violentam a personalidade, né? E todas essas coisas que respondem pela perda do significado existencial de muitos indivíduos que desde a infância recalcam os sentimentos, as aspirações e anelam pela liberdade, pelo momento de poderem viver conforme seus padrões, ou daqueles que são observados fora do seu círculo familiar. Então, nós precisamos muito investir nessa questão da família, que é o nosso primeiro núcleo, nossa primeira sociedade miniatura onde nós vivemos, e quantas coisas cada um pode olhar, né, para esse seu agrupamento e pensar: será que eu tenho aqui tradições que eu venho perpetuando que não têm sido saudáveis? Será que essa nova geração, os meus filhos, os meus netos, que já nascem diferentes, eles estão sendo massacrados por ainda
algumas tradições que a gente fala que enquanto eu estiver comendo do meu arroz com meu feijão, tem que obedecer as minhas regras, não é? E isso rebateu aí, Dani? Não, não, enquanto isso ainda é vivo e natural, sem questionamento. Na verdade, não é nem Sim, natural, é sem questionamento. É, não tem como a gente avançar para uma nova realidade. A gente culpa essas gerações que estão chegando. Eu já estou na fase dos 40, então eu não estou naquela geração Y, X. Olha, mas acho que a gente já falou isso em algum momento, né? Quem está montando essas gerações, quem está educando essas gerações? uhum, Quando uma pessoa chega ao nosso lar que tem uma demanda, aonde ela tem uma opção sexual que é diferente da que a gente acredita, como a gente se comporta? Quando um filho chega e fala que está desviado, perdido ou achado num caminho que não é o caminho que a gente gostaria que fosse, como a gente se comporta? Se meu filho, quero que meu filho seja médico, ele chega e diz que vai fazer psicologia. Não, psicologia não. Isso é um curso mais ou menos, é um pessoal que não quer muito compromisso, quer ficar mais numa live, né, numa live livre. é Como implicância. assim? Entende? Essas pequenas coisas, né? Não, eu quero que você limpe a casa, mas por que todo mundo não pode limpar a casa? Por que tem que ser o gênero Sim, feminino, o gênero masculino? Eu tô ainda lembro daquela história de você montar o prato de luzinho, botar no fogo. Eu lembro até hoje disso, gente. Olha, sabe? Mas a gente vem vencendo esses desafios com um pouco de facilidade, mas ainda percebo que muitas pessoas não se questionam por que seguem dessa forma as tradições sem questionar, sim. né? Eu fiquei pensando, Dani, e acho que a gente já pode até deixar uma pitadinha de curiosidade para o ao vivo, de a gente falar muito um pouco da contribuição, na verdade, da psicologia positiva e da educação positiva que alguns autores têm trazido hoje em dia, porque quando eu dei o exemplo, né, de que enquanto comer do meu arroz com feijão, né, tem que seguir a minha regra. Não é que não podem haver regras, mas a forma como a gente convida as pessoas à nossa casa a atuar juntos, né? A forma como a gente vai instalar, né? Convidar as pessoas a trabalhar pelo coletivo, não através do medo, tem que fazer porque paira a ameaça de vai faltar alimento, paira a ameaça de que vai dormir sem janta porque desobedeceu isso, aquilo, né? Mas uma forma da gente fomentar a autorresponsabilização, da gente ensinar desde cedo, na verdade, a sermos é, ao nosso livre-arbítrio, na verdade, né? E aí a gente estava comentando antes a importância desse último parágrafo da página 170, onde ela traz alguns verbos importantíssimos que podem nos auxiliar nessa construção de algo diferente. Eu vou falar e depois você cita aí como é que Joana trata isso, né? Ela fala de ampliação, ela fala de luta, ela lembra tenacidade, fala de vencer, de contornar, né, as dificuldades, de poder chegar a encontrar a sua missão. O que é isso, Dani? Conta pra gente. Trata-se de ir além do ego para ultrapassar os limites estreitos da sua realidade. Então, ela Uhum. traz esse parágrafo colocando tudo isso que a Ju trouxe, e aí ela tipo dá um arremate final aí, né, assim, trazendo algumas colocações onde a gente deve de fato entender, né, se ela traz mais conteúdo para a gente, onde ela pede para que a gente, de alguma forma, olhe a tradição com a moralidade, né? A Sim. tradição com a ética.
ela vai fazendo esse link no decorrer dessa leitura. Mas eu achei fantástico, né, que a gente deve ir além do nosso ego. Tem que fazer assim porque eu estou mandando, tem que comer do meu arroz, enquanto comer do meu arroz vai ser desse jeito. A gente tem os exemplos bíblicos, né, que lá atrás, né, era pecado trabalhar ao sábado, era pecado, era não sei o quê, tinha uma punição divina, né? Então, o que acontece com isso, né? Muitas vezes a gente, por temer, apenas temer, a gente não busca entender o porquê, né? Na época existia todos esses mandamentos, né, de guardar lá o dia, porque na época era desenfreado o trabalho, era um processo quase de escravidão. Então precisava ter uma regra para que as pessoas respeitassem e de alguma forma pudessem descansar, refazer as suas energias. Mas se nós trazermos isso para hoje, será que a gente consegue fazer esse link, né? Aquilo servia para aquela época, mas não serve talvez mais para hoje. Hoje temos um outro ritmo, hoje temos outras necessidades, né? E com isso nós também precisamos ter algumas adaptações hoje para que a gente também possa refazer as nossas energias, estudarmos, convivermos, amar mais, né? Isso. E assim como no episódio passado, a gente falou muito, a gente reforçou muito a questão do maior inimigo ser a ausência do sentido existencial, ela fala que é inevitável a conduta do indivíduo que deve ligar-se a si mesmo. Ou seja, nós precisamos cada vez mais, sem, né, quer dizer, ir além desse ego, mas a gente começar a se compreender, se entender, se demorar-se nas análises dos seus recursos, e aí vem, né, ampliando todas essas nossas possibilidades, a fim de estar consciente e lúcido do que a gente está construindo na nossa vida, né? Ela diz aqui que, olha, a vida vale pelo que se lhe acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. Às vezes a gente fica naquele mimimi, naquela coisa arrastada, ela fala da autocomiseração, a gente fica ali se doendo, como se, puxa, mas eu estou me esforçando tanto. E por que não a gente conseguir, às vezes, ser mais leve conosco mesmo, para ir além e a cada, sabe, detalhezinho, o que eu posso fazer de bom agora, hoje, nesse momento, para mim, para você. Demasiada do empenho para consegui-lo. Valorização demasiada. Olha só, né? Às vezes a gente sobe um degrauzinho, não, mas eu era muito pior, já cheguei aqui, né? Às vezes a gente fica dando esse valor a mais, estacionado, perdendo, gastando energia com isso, né? Mas perceba, cara, Juliana, no parágrafo seguinte. Eu já ia te dedurar aí nesse demasiado que você antes estava bem falando, que ia lá no Ministério de Joana de Ângeles pedir férias. Demasiado. 32º episódio, você está valorizando em demasiado, deduro mesmo, tá ao vivo. Ela só ia me entregar os outros 20 e tantos livros ainda que faltam. Olha, depois a gente conversa. Mas não esquece que é de dupla, tá? Esse atendimento, não é um atendimento individualizado. Não, pode deixar, tamo junto, hashtag, tamo junto. Segue aí. O indivíduo necessita de um comportamento rico de religiosidade, isto é, de convicção interior, não de uma religião formal que muitas vezes o entorpece na ritualística ou na presunção de ser eleito em detrimento dos outros. Sim. Temos que fazer esses questionamentos na nossa vida. Será que nós estamos buscando reconhecimento ou buscando religiosidade? Sim. O sentido de religiosidade é, de fato, a gente se ligar, a gente se religar, né,
porque Sim. ligado a gente já está. Muitas vezes a gente é que desliga a chavinha lá e não religa com a espiritualidade. Mas buscar essa espiritualidade, religar a nossa relação com Deus, religar essa nossa relação com o Mestre Maior. Eu acho que... Pode, eu te deixo. É que eu fiquei lembrando de tantas coisas que a gente já estudou, isso me bateu lá, lembra das hierarquias? Porque quantas coisas a gente vem trazendo das hierarquias, quanto a gente vem ainda apegado naquela história dos títulos, de você sabe com quem está falando, do cara crachá, e que às vezes precisa ter essa chancela, é tal religião, como se a gente, às vezes, ficasse escondido por trás dessas instituições, desses nomes, eu sou isso, eu sou aquilo, mas efetivamente, o que nós temos feito, Dani? Porque nessa questão da religiosidade, Joana vai falar, olha, que todo serviço dignificante e operoso é ato de religiosidade, de entrega emocional compensadora pela alegria de agir e de produzir, né? Muito mais do que eu dizer que, olha, eu sou espírita, mas e na prática, esse seu título está te fazendo fazer o quê, né? Por si mesmo e pelo outro. Eu adoro essa história de estar falando com quem. Eu estou falando com um Homo sapiens em 7 bilhões. Eu sei com quem eu estou falando, né? Que participa de um planeta, tarará, tarará, e olha, assim vai. Ou seja, nós somos muito pequenos ainda perante essa máquina para a gente achar que a gente já pode valorizar demasiadamente, né, o nosso empenho para avançar um pouquinho. Eu acho que a gente está muito atrasado ainda e precisa trabalhar muito e muito rápido. E muito rápido para que a gente consiga, de alguma maneira, avançarmos no nosso processo evolutivo, tal como a borboleta, não é? Uhum. Perfeito. E não percam, gente, é muito importante ler, está na página 172, para quem tem aí o livro físico. Joana de Anjos vai trazer 2 conceitos que eu precisei, como muitos outros, ir lá no nosso querido e amado dicionário, para pesquisar, que ela fala da histólise e histogênese. O que é a histólise, Dani? A histólise é o processo de deterioração e dissolução dos tecidos orgânicos, no caso dos insetos. São chamados, eu não sei se agora eu vou lembrar a palavra, os insetos alguma coisa, que são insetos que realizam metamorfose. E a histogênese é justamente a continuação depois. Quando eu perdi ali os tecidos, depois eu vou refazer os tecidos, a formação e o desenvolvimento dos diferentes tecidos acontecem que se opera, né, depois da metamorfose. Esse é chamado de histogênese. Ela fala, né, dá o exemplo da questão da borboleta. E como é que seria isso em nós, Dani? Nosso processo de histólise e histogênese. Você chamou muito a atenção lá no início, né, desses questionamentos que a gente acaba não fazendo. Então, muitas vezes a gente continua aí que nem é a lagarta, né, que faz dos animais que faz esse processo, né? E talvez a gente fique com as nossas cascas antropossócio-psicológicas aí, carregando tecidos mortos, tecidos que estão ali, que não cumprem mais uma função, mais pelo nosso apego, mais pela nosso senso de ter aquilo, né, de ter algo palpável, a gente carrega. E aí a gente não consegue transformar, a gente não consegue fazer essa metamorfose em cima do processo de transformação. A gente não consegue
libertar para que as asas cresçam e a gente possa voar por ares leves, por ares que nos carregam para outros lugares. Então, esse processo de estólise psicológica, como o Joana de Ângeles traz, e a histogênese emocional, gente, a gente precisa parar para questionar, né? O que psicologicamente eu estou segurando, o que eu estou recalcando, o que eu estou jogando para minhas sombras. Toda hora a gente vai falar e está falando ego, self e sombras. E a gente precisa equilibrar o ego e o self para que a gente possa ir libertando essas carapaças. Carapaças? Às vezes é carapuça, né? Que não ou deixa a gente fazer a estólise histogênica. É isso aí. E quando recebermos essas asas, é tão importante a gente estar fixado num bom processo psicológico, fazendo as análises, como Joana de Ângeles nos traz, para que a gente se conheça, para que a gente conheça a nossa individualidade, a gente se liberte das culpas, que a gente se liberte dos medos que tanto nos acorrentam a tradições, a passado, a processos que são lá da nossa ancestralidade, e nós não conseguimos caminhar para a luminosidade, a gente não consegue fazer o processo de autoiluminação. As borboletas são bonitas, não são? Quando elas afloram daquele casulo, e aí elas dão o primeiro voo, cara, são azuis, são amarelos, são brancas, são de várias cores, N cores, mistura de cores. Tão lindas voando, né? Pois é. Mas precisamos valorizar também, Dani, esse momento lagarta. Porque como a gente reforçou muito no último episódio, não existe efeito sem causa. Então a gente precisa olhar para dentro de si, a gente precisa se perceber enquanto lagarta. E quantas vezes, sabe, quando a gente vai nos nossos momentos de oração, a gente pede a Deus, Senhor, dai-me paciência. Não tem como me dar a paciência como ela vindo e de repente Juliana se tornou paciente. É um processo de estólise. A gente não diz que, bom, cuidado, vai pedir paciência, vão te dar pessoas desafiadoras para treinar sua paciência. É isso. O que eu preciso não é dar paciência como se fosse mágico, porque essa mágica ela não acontece. Existe metamorfose. Então, sejamos gratos por cada oportunidade que nós temos em nossa vida de poder fazer este processo, né, quimicamente, emocionalmente, espiritualmente, né, de metamorfose para chegar nessa histogênese. Se a gente sabe que o destino fatal talvez seja essa transformação, você lembrou um ponto muito importante, que é a gente olhar para o que a lagarta até então caminhou, né? Se ela caminhou com aquele corpo, ela caminhou com aquelas células, né? Que agora talvez já não estejam mais vivas, mas caminhou com elas, né? Então, a importância de valorizar esse processo, né? Que viver o dia a dia, né? Não viver na transformação apenas, ou só no amanhã quando eu estiver voando. Porque isso nos gera ansiedade. E a ansiedade hoje, no Brasil principalmente, é um dos piores inimigos para a nossa evolução, porque a gente não vive o tempo da lagarta, a gente já quer viver o tempo da borboleta. Mas espera aí, eu sou ainda uma lagarta. Então eu preciso viver, eu preciso chegar numa árvore segura para eu montar o meu casulo e dali eu fazer essa transformação, que leva tempo, que não é de um dia para o outro, não é uma hora para outra, né? Pois é, Dani, eu só consigo pensar em quanto é importante ser grato pela oportunidade de todo esse processo, né? E ela diz, né, enriquecido de emoções que se renovam em alegria e bem-estar, uma imensa gratidão por existir, por estar apto a servir, né? Por poder contribuir em favor de todos. A soma do íntimo e o veste, iluminando, dando-lhe brilho ao olhar e entusiasmo para viver, rompendo-lhe todos os limites
embora anele pelo infinito. Ou seja, nós precisamos ir além, né? Compreender o sentido existencial, porque é disso que esse capítulo vai nos reforçar muito, para se permitir e desejar essa transformação, né? Não ter medo de, no momento em que o casulo começa a se formar, não ter medo da transformação, não ter medo de olhar para dentro de si, para perceber as suas potencialidades, de ser grato por tudo, porque tudo que nos chega é essa oportunidade de transformação. E a transformação é o sentido da vida. Só para corroborar, Vai lá. esforço, esperança, constância e sacrifício. Uhum. Todas as palavras, elas nos remetem a esse trabalho que a gente precisa fazer com a gente. E olhando muito para a gratidão, olhando muito de forma positiva, né, para essas coisas que chegam na nossa vida. E coisas que eu falo não são coisas materiais, são pessoas que chegam na nossa vida, são pessoas que saem da nossa vida, porque é esse movimento energético que faz a gente caminhar e evoluir para um ser mais leve. Eu quero voar, hein? Bora. Bora juntos. Vamos trabalhar, Bom, então, porque o trabalho nos torna leve. E quanto mais leve estivermos, mais fácil a gente vai conseguir voar, viu? Verdade. Mas o meu ego não deixou eu ouvir essa parte, tá? Ju, vamos embora? Vamos convidar essa galera para compartilhar, curtir, deixar comentário, né? E estar ao vivo conosco hoje à noite para que a gente possa continuar a falar sobre os medos, as inseguranças, as nossas tradições, e aí Histólise, histogênese. E esse processo nesse metabolismo, nessa metamorfose, nessa transformação rumo à nossa transcendência. Muito bem. Então, gente, deixa comentário, não esquece de curtir, né? E tem uma setinha também, assim, meio curvinha, que fala compartilhar. Compartilha com alguém esse vídeo para que a gente consiga ampliar esse movimento de reflexão da vida, de conscientização, enfim, desse despertar que é tão importante para a nossa transformação. Sim, e com certeza. Beijos.